Projeto de lei do Legislativo número 48/2019 dispõe sobre a divulgação nos decretos de declaração de utilidade pública de imóveis para fins de desapropriação dos valores previstos para as indenizações a serem pagas. Autoria, vereador Alildo Batista. O projeto está em discussão. Senhoras e senhores, boa noite a todos, boa noite aos amigos aqui presentes na galeria. Projeto relativamente simples, mas talvez com uma função muito importante. Eu quero deixar até claro aqui que a ideia não partiu exatamente desse vereador. E aqui eu fico muito tranquilo em dizer que muitas das ideias dos projetos que nós colocamos aqui, normalmente surgem do acompanhamento, né, dos munícipes, de pessoas ligadas a alguns temas. E essa sugestão foi dada pelo Cancan, amigo da gente, que observou que talvez, deixar bem claro aqui que nós não estamos colocando em dúvida uma questão muito importante, que é vamos chamar de honestidade, na hora de você fazer o uso do dinheiro público com relação a algumas coisas até importantes para a cidade, que é o caso, por exemplo, de você desapropriar ou uma área, terreno, ou um equipamento, como é muito comum na nossa cidade. Mas o que vem de inovação nessa ideia é justamente você garantir uma transparência e uma oportunidade para que as pessoas, ao acessarem a essa informação, elas possam até fazer algum tipo de questionamento, levantar algumas dúvidas, que é possível, principalmente quando se trata de valores. E aí os especialistas dessas áreas, pessoas que trabalham, aí com imobiliárias, podem estar contribuindo. E eu acho que isso é uma forma de criar mais um elemento de segurança para garantir que o dinheiro esteja sendo aplicado de forma coerente e correta. Então ele tem basicamente um artigo que diz o seguinte: fica a administração pública municipal, no caso prefeitura ou suas autarquias e fundações, obrigada a divulgar nos seus decretos de declaração de utilidade pública de imóveis para fins de desapropriação os valores previstos para as indenizações a serem pagas aos respectivos proprietários. O que acontece? Nem sempre, é muito comum, o município se manifestar através de um decreto a intenção de desapropriar uma área ou um imóvel. E isso não necessariamente ocorre naquele momento. Então, muitas vezes o governo ele tem um projeto, que pode ser de 1, 2, 3, 4 anos, depende muito. Mas para garantir que aquele processo ele possa andar de forma a não ser prejudicado lá na frente, então ele precisa fazer um decreto para garantir que aquela área, aquele imóvel estará à disposição para que seja executado aquele projeto. Então vamos imaginar, acho que a Lucimar pode até me ajudar, eu acho que ali no Flórida foi feito um decreto de desapropriação de uma escola que futuramente será uma unidade básica de saúde. É isso mesmo? Isso, daí houve a intenção, o decreto de declaração. O decreto, isso. E já agora a prefeitura já comprou aquele local, perfeito, que fica ali na Rua Montana, onde vai ser a futura NASF do Emília, vai ser lá, Só que está precisando de uma grande reforma. Claro, isso... Porque falta espaço público no território ali, em Flórida, Emília, por isso que foi... Não tem terreno, então eles apropriam um imóvel. Isso. Então o que acontece? Muitas vezes, isso é um projeto às vezes de médio prazo, então o governo ele não consegue naquele momento lá comprar e já fazer, mas ele precisa garantir, que esse imóvel estará à disposição da prefeitura, para depois correr atrás. O que acontece atualmente é que não é colocado no decreto o valor deste imóvel.
Ou seja, se isso acontece 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, qual é a garantia de que, quando foi feito a intenção de desapropriar aquilo, o valor estava coerente? Porque depois que eu decretei, meio que eu já deixo o proprietário, né, opa, para aí, se a prefeitura tem interesse, eu vou valorizar isso aqui. Então, para evitar que isso aconteça, nós estamos colocando, né, no conteúdo desse projeto, né, a obrigatoriedade de que a prefeitura estabeleça no momento que ela lançar o decreto qual é o valor estimado para aquele imóvel, porque assim qualquer munícipe, qualquer pessoa que observando esse detalhe, sendo contrário ou levantando algum tipo de hipótese, né, que o valor está, vamos dizer, superestimado, poderá então requerer, através dessa casa ou através até do próprio Ministério Público, que isso seja reavaliado para que a gente não tenha nenhum tipo de prejuízo com o erário público. Então, é um projeto, como eu disse, muito tranquilo, é mais um dado, né? É mais uma forma, mais um critério a ser colocado para garantir transparência nesse processo. E, como eu disse, deixar bem claro, aqui a gente não coloca em dúvida nada, apenas estamos criando mais um mecanismo de segurança para a população. Então, nesse sentido, peço a compreensão dos nobres pares para que a gente aprove esse projeto, que eu entendo que nada irá onerar aí os cofres públicos e nem aumentará o serviço, até porque quando você vai comprar alguma coisa é natural que você pergunte o preço. O que não pode é, depois de um tempo, esse preço não ser aquele que foi pré-estabelecido quando se fez o decreto de interesse, tá certo? Eu peço a compreensão dos nobres vereadores. O projeto continua em discussão. Saudações a todos. Eu só quero complementar aqui a fala do vereador Arildo a respeito desse processo. Eu acho que vai ficar cada vez mais transparente a ação do Executivo, né? Visto que o procedimento normal, quando há a desapropriação e futura aquisição, ela tem uns embasamentos já legais, né? Ela tem que ter 3 cotações do valor no mercado e ela tem que ter também a justificativa do porquê está adquirindo aquele imóvel particular. Por exemplo, nós vimos ali que a prefeitura também já adquiriu uma área no Jardim, no Portal Alvorada, no Igarapés, por conta do número populacional de crianças e a necessidade de vagas na creche. Então, esses acordos já têm essa justificativa, qual que é o interesse público em adquirir, em desapropriar aquela área, né? Porque a prefeitura, como é entidade pública, ela não faz negócios, né? Ela não visa lucro, né? Então, o pensamento, o fundamento é o interesse público. E, no caso de desapropriação, ela tem que ter um estudo da viabilidade, da necessidade, em primeiro lugar, de se ampliar o equipamento público naquele bairro, naquela localidade. E aqui eu aproveito para, já que o Arildo mencionou, eu retomar a discussão da aquisição, né, onde era a escola Pedro Ernesto, na Rua Montana. É um local que vai dar para atender 2 grupos de NASF, né, que atende 5.000 pessoas. E a do Emília, quando foi inaugurada, foi, pelo menos da minha parte, sob um protesto. Porque foi se alugado uma casa num local de esquina. E perigoso, eu não sei, que acho que é Deus, a mão de Deus está ali sobre aquela unidade, porque não houve ainda nenhuma morte naquele lugar, que é super perigoso, calçada curta, não tem espaço para dar o que a unidade precisaria ter. Ela tem direito a ter uma sala de odonto, não tem espaço. Ela precisaria ter uma sala para atendimento de psicólogo, não tem espaço. Então, por isso
Ali na região de Jardim Emília não tinha uma área para construir esse equipamento. Depois houve sim no Terra da Conceição, mas lá tem outros projetos. Então, por isso que a prefeitura ela adquiriu essa área que era de uma escola para construir ali, então, e ampliar o NASF, porque ele vai poder atender as 5.000 pessoas do Terra da Conceição, Jardim Emília, Vila Ita 1 e 2, e agora vai poder atender Vila Machado, Jardim Flórida, Jardim Ciessa e talvez o Jardim Jacinto, porque vai acolher mais 5.000 pessoas. Então, tudo isso é justificado. Mas eu acho que como esse projeto de lei do vereador Arildo, ele só vem complementar a questão da transparência dos atos públicos, que mais uma vez já fazem com muita seriedade, com muita responsabilidade. Justificar o interesse público, por que vai estar comprando para fazer um futuro equipamento público e, inclusive, apresentar o projeto, né? Eu não posso comprar por simples bel prazer uma área particular para... Vou pensar o que vai ser, não. Então, é muito sério isso. Então, esse projeto de lei vai dar mais uma transparência na ação que já é realizada com muita responsabilidade junto ao Executivo. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar o vereador Arildo pela iniciativa, projeto que visa aí dar transparência nas desapropriações do município. E só aqui relatar uma preocupação que eu tenho com relação ao projeto, vereador Arildo, que diz respeito a esse valor, porque nós vamos ter que fazer uma avaliação do imóvel anteriormente à própria ação de desapropriação. Quero explicar. Na verdade, quando você faz o decreto de desapropriação, o poder público não está autorizado a entrar na posse daquele bem. É apenas um interesse de um bem a ser desapropriado. Isso é bom que a gente relate aqui, porque antes da Constituição de 88, o poder público entrava nos imóveis à torto e direito mediante decreto, né? Era o chamado aí estado de exceção, estado ditatorial, onde o poder público entrava nos imóveis sem pagar a justa indenização ao proprietário. E a Constituição de 88, ela foi bastante clara nesse sentido, de dizer o quê? Só há desapropriação efetivamente quando existe uma justa e prévia indenização ao proprietário. Não se admite mais, o Poder Judiciário não se admite a entrada do poder público à desapropriação quando não se tem o efetivo pagamento daquela propriedade que o poder público quer ali construir uma escola, quer construir um campo de futebol, quer construir algum equipamento público. Então essa é a diferença do nosso regime democrático com o regime anterior. Antes se admitia que o poder público entrasse no imóvel sem indenizar o proprietário. É uma usurpação, é um poder sem limites, né? O Estado toma a hora que entender. Tem um caso famoso que era de um prefeito de São Paulo, que ele tinha um oponente disputando a eleição, e esse oponente ele tinha uma grande casa num bairro nobre de São Paulo. E o primeiro gesto dele enquanto prefeito foi desapropriar o imóvel do seu opositor político, sem pagar a indenização, né? Esse caso foi levado ao judiciário, foi desfeito, porque ali não havia impessoalidade, havia uma motivação do prefeito em fazer ali uma ação contra o seu opositor político. Então, eu quero deixar esse raciocínio no seguinte sentido: a avaliação, quando realizada, é no momento que você entra ali com aquela ação de desapropriação, porque senão eu posso ter um decreto para fins de desapropriação, mas aquele decreto não ser cumprida aquela intenção, né, de desapropriação.
E aí essa avaliação, ela se feita no momento do decreto, e se passar um longo tempo com relação à ação de desapropriação em si, então terá que fazer uma nova avaliação, né? A depender aí do tempo em que essa desapropriação for efetivamente realizada. E dizer que é até bom a gente esclarecer isso, porque pode ser que o poder público, né, coloque no decreto um valor de desapropriação e o perito judicial, que é o homem que goza da confiança do juiz, que é o que o juiz vai se basear em decretar aquela indenização, ela pode ser, e muitas vezes é maior que o poder público oferece. Então pode haver um descompasso nessa informação que consta no decreto e na avaliação do poder judiciário. Isso poderá criar uma confusão, porque vai dizer, olha, mas o município se propôs a pagar 1.000 e o juiz está fixando em 2.000. Então acho que isso é importante a gente relatar, né? Já adianto que eu vou votar favorável, mas para que não se crie dúvidas, né? O momento do decreto não é o momento da desapropriação. O momento da desapropriação em si é quando o poder público ingressa com a ação, e ao ingressar com essa ação é obrigatório, sob pena do poder judiciário não reconhecer, que acompanhe um laudo de avaliação. Então essa avaliação que o poder público faz será ainda questionada pelo perito judicial para saber se aquele valor encontra-se ou não de acordo com a avaliação, com exceção de desapropriação amigável, que as partes ali estabelecem um valor, né? O poder público e o particular estabelece aquele valor, é aquele valor que é fixado. Mas eu só queria trazer isso, né, até para a gente esclarecer quem está assistindo, que pode haver essa discordância entre o valor do decreto e o valor fixado pelo juiz. Pois não, vereador Arildo? É perfeita a sua colocação, tendo em vista que os valores são estimados. O fato é que, quando você faz o decreto hoje, você não apresenta nenhum parâmetro, fica difícil você fazer algum tipo de questionamento. Claro que, na hipótese, como Vossa Excelência coloca, que poderá haver um questionamento do proprietário, isso se torna até uma questão pública. Não será feito isso aí sob a cegueira da população. Portanto, eu não vejo nenhuma contrariedade, o senhor mesmo nem coloca isso, que se de fato for apresentado um valor e questionado lá na frente, o que não poderá ter é uma desproporcionalidade absurda, de você hoje não ter nenhum parâmetro e chegar lá na frente e pagar um valor que você não sabe se de fato vale aquilo. A partir da apresentação de um valor, ainda que questionável, pelo menos já é uma baliza para que você lá na frente verifique se foi de fato exagerado o valor ou se não. É bem isso mesmo que você coloca. Sim, então eu queria só deixar isso aqui de apontamento, né? Porque a gente muitas vezes nasceu já ou viveu grande parte da vida da gente no Estado Democrático de Direito, mas é assim que funcionava antes. O poder público tomava e depois o particular recorria à justiça para tentar obter aquela indenização, né? E agora não, agora nós temos aí os parâmetros jurídicos que impõem a justa e prévia indenização ao particular sempre que o poder público realize alguma desapropriação. Então é só a gente trabalhar essa questão, porque para não ficar dúvidas, né? Porque senão está no decreto um valor, o judiciário decretou um maior e aí pode haver dúvidas na cabeça de quem nos assiste. Mas vim aqui para dizer que eu vou votar favorável, porque todo projeto que tenha por fim a transparência terá meu apoio nessa casa. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Tem, então. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade?
Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Eu voto favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Só justificando o voto, transparência é tudo, né? E esse projeto, ele contribui para que tenha o executivo transparência nos seus atos. Sem dúvida, favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Projeto de lei do Legislativo número 48/2019 dispõe sobre a divulgação nos decretos de declaração de utilidade pública de imóveis para fins de desapropriação dos valores previstos para as indenizações a serem pagas. Vereador Arildo Batista, autor do projeto. Projeto aprovado por unanimidade, 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Próximo projeto foi arquivado, o presidente.